assessor da Secretaria. TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Você acompanha agora uma audiência pública sob presidência do vereador Marcos Bernardelli para avaliação dos resultados do primeiro quadrimestre de 2016 da Prefeitura de Campinas. Bom dia a todos. Nós estamos dando início à 13ª audiência pública na Câmara Municipal de Campinas. A Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa informa que, por força dos dispostos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, realiza nesse auditório, na data de hoje, com início às 9h36, esta audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Campinas. Essa convocação ela foi publicada no Diário Oficial do Município, no dia 17 de maio, às folhas 51. Eu, desde já, quero agradecer a presença nos trabalhos do João Carlos Ribeiro da Silva, o diretor de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura, do Fábio Ribeiro, que é assessor da Secretaria de Finanças, e solicito que venha fazer parte da mesa dos trabalhos o Hélio Martins, que é assessor do vereador Paulo Bufo. Por favor, Hélio. O Roverson Cardoso, que é assessor do vereador André Vanzubi. Por favor, Roverson. O Jarbas Amaral, que é assessor do vereador Arthur Orsi. Por gentileza, faça favor. Também solicitaria que aqui viesse para fazer parte da mesa dos trabalhos a Sucimara Libabelli. É isso mesmo? Lisabelli. Desculpa, Lisabelli, assistente administrativa da Secretaria do Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas. Dando início aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao nosso diretor de contabilidade, João Carlos. Por gentileza, João. Bom dia a todos. E em nome de todos aqui presentes e da mesa, cumprimento o vereador Marcos Bernardelli, presidente aqui da Comissão de Finanças e Orçamento, aos colegas aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Dando início aí ao nosso prestação de contas, né, do primeiro quadrimestre, aí a avaliação dos resultados das metas fiscais aí do primeiro quadrimestre de 2016. Essa apresentação já é bem conhecida, aí a gente já vem há alguns anos fazendo o mesmo modelo de apresentação, né, onde a gente começa com as receitas, despesas e depois os resultados fiscais no final. Inicialmente a gente sempre começa pelas receitas que foram realizadas em 2016, nesse primeiro quadrimestre, aí, comparadas com o quadrimestre do ano de 2015. Então, iniciando aí pelas receitas totais, em 2016 a arrecadação municipal, incluindo aí as autarquias e as fundações, realizou um total de 1.601 milhões, uma variação aí nominal de 5,8%, quando no mesmo período de 2015 a arrecadação foi de 1.513 milhões,7. Sendo que das receitas totais, as receitas correntes variou 3,6% nominal, tendo uma arrecadação de 1.494,3 milhões contra 1.442,4 milhões em 2015. As receitas intra-orçamentárias
tiveram uma variação de 34,8%, tendo arrecadado 90 milhões em 2016, nesse primeiro quadrimestre, contra 66,7 milhões em 2015. E as receitas de capital, houve uma arrecadação de 16,8 milhões, uma variação de 270%, quando em 2015 arrecadou 4 milhões e meio. Nos desdobramentos das receitas correntes, a gente destaca aqui as receitas tributárias, com uma variação nominal de apenas 1,6%, tendo sido arrecadado 634,9 milhões, contra 624,7 milhões em 2015. Destacamos aí PTU com 258,7 milhões arrecadados nesse primeiro quadrimestre, uma variação de 6,5%, contra 242,9 milhões em 2015. O ISS-QN, arrecadação de 220,4 milhões, contra 235,1 milhões em 2015, uma queda aí de 6,3% nominal. O ITBI, a arrecadação também teve queda de 17%, sendo arrecadados 27,4 milhões, contra 33 milhões no ano passado. O imposto retido na fonte, 62 milhões foram arrecadados esse ano, uma variação de 19,4%, contra 51,9 milhões em 2015. Outras receitas tributárias, teve uma queda, um crescimento de 7,5%, tendo arrecadado 66,4 milhões contra 61,7 milhões em 2015. Receitas de contribuições, um crescimento de 16,8%, sendo arrecadados 54,8 milhões contra 46,9 milhões em 2015. A receita patrimonial cresceu 74,5%, tendo arrecadado 45,2 milhões em 2016 contra 25,9 milhões em 2015. Receitas de serviços, teve uma arrecadação de 6,3 milhões contra 5,8 milhões em 2015, um crescimento de 8,2%. Transferências correntes, os repasses foram de 645,1 milhões contra 644,7 milhões em 2015, uma variação de apenas 0,1%. E demais receitas correntes, uma variação de 14,5%, tendo sido arrecadado 108,1 milhões contra 94,3 milhões em 2015. Na questão dos repasses, as transferências que se enquadram dentro das transferências correntes, a variação foi de apenas 0,1% nominal, tendo destaque dos repasses da União com uma queda de 4,4%, tendo sido repassados esse ano 145,3 milhões contra 152 milhões no ano passado. O FPM, o repasse foi de 15,9 milhões, uma queda de 4,5% contra 16,7 milhões no ano passado. O SUS, uma queda de 3%, os repasses foram de 110,3 milhões contra 113,7 milhões em 2015. O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o repasse foi de 17 milhões contra 19 em 2015, uma queda de 10,6%. E outras transferências da União, um repasse de 2 milhões esse ano contra 2,4 o ano passado, também queda de 19,6%. Em resumo, na União não teve nenhuma variação positiva nominal. Todos os repasses foram abaixo do que ocorreu no primeiro quadrimestre de 2015. No Estado, teve uma variação positiva nominal de 2%. O ICMS, o repasse foi de 219,6 milhões contra 218,3 milhões, uma variação nominal de 0,6%. O IPVA, a arrecadação foi de 170,7 milhões contra 163,8 em 2015, uma variação de 4,2%. Outras transferências do Estado teve queda de 2,5%, tendo sido 9,8 milhões repassados esse ano contra 10,1 ano passado. E outras transferências do Estado teve um crescimento de 2%, 4,6 milhões em 2016 contra 4,5 em 2015. Fundeb teve uma transferência de 88,9 milhões em 2016 contra 84,2 milhões em 2015, representando 5,5%. E demais transferências correntes, uma queda de 47,5%, tendo repassado de janeiro a abril 6,2 milhões contra 11,9 milhões em 2015. Também dentro das receitas correntes, agora passando para as receitas de capital, onde tivemos uma variação de 270%, tendo destaque aí as operações de crédito. O valor das operações de crédito acumulado de janeiro a abril foi de 8,2 milhões contra 2,9 milhões
o ano passado. Alienação de bens teve 2,6 milhões contra 0,1 ano passado. E amortização de empréstimo 0,4 milhões contra 0,4 em 2015. Transferências de capital, que são os convênios para investimentos, teve um crescimento também. O repasse foi de 5,5 milhões contra 1,2 milhões em 2015. E outras receitas de capital não houveram. Na próxima tabela, a gente faz um comparativo entre aquilo que foi previsto no orçamento e o que foi realizado nesse primeiro quadrimestre. Então, dentro daquilo que foi previsto, das receitas totais no orçamento, são de 5,059 milhões, foram arrecadados 1,601 bilhões, representando aí 31% do total orçado. As receitas correntes tiveram uma arrecadação de 1,494,3 milhões, representando aí 32,9% do orçamento, que é de 4,548 bilhões. E as receitas de capital, a previsão é de 296,7 milhões, e foram arrecadados até agora 16,8 milhões, apenas 5,7%. Dentro das receitas de capital, os maiores volumes aí são as operações de crédito, onde está previsto aí 175,4 milhões de operação de crédito, e até o momento foram realizados 8,2 milhões. E transferência de capital, que são os recursos de convênios para investimentos, que a previsão orçamentária é de 118,8 milhões, e até o momento se efetivou 5,5 milhões, representando aí 4,6% do total orçado. Vamos passar para a próxima slide, onde serão apresentadas agora como se comportou as despesas aí nos primeiros 4 meses do ano. Essa primeira tabela demonstra o valor que foi orçado, o empenhado, o liquidado e a despesa paga. Então, em despesas correntes, o orçado é de 4.539 milhões e 600 mil, foram empenhados 2.780 mil, que representa aí 61,2% do orçamento. E desse total empenhado, o liquidado 1.369 milhões, que representa aí 49%. E o total pago 1.136 milhões. Pessoal em encargos, o orçamento é de 2.313 milhões, foram empenhados 1.134 e liquidados 702 milhões, e pagos 694,3 milhões. Os juros e encargos da dívida, a previsão é de 61,7 milhões, foram empenhados 30,2 milhões, liquidados 7,5 milhões e pagos 7,5 milhões. Outras despesas correntes, o orçamento é de 2.164,9 milhões, foram empenhados 1.615,6 milhões, liquidados 659,1 milhões e pago 434,6 milhões. As despesas de capital, o orçamento é de 475 milhões, foram empenhados 158,2 milhões, liquidados 36,1 milhões e pagos 25,6 milhões, sendo que investimentos, a previsão é de 411 milhões, empenhou 113 milhões, representando aí 27,5%, e a liquidada 17,9 milhões. As inversões financeiras, a previsão de 20,7 milhões, foram empenhados 8,1 milhões e liquidados 6,8 milhões, e desse total pago 3,8 milhões. A amortização da dívida, o orçamento é de 43 milhões, empenhados 37 milhões, liquidados 11,5 milhões e pago 11,5 milhões. E reserva de contingência de 44,8 milhões. No total, foram empenhados, então, 2.938 milhões, liquidados 1.405 milhões e pagos 1.161,9 milhões. No desdobramento aí das despesas correntes, a gente destaca aí um comparativo com o ano passado, no mesmo período. Então, a pessoal em encargos teve um crescimento de 12,6%. O total que foi realizado até agora é de 702,5 milhões liquidados, contra 623,7 milhões em 2015, um crescimento aí de 12,6%. Os juros e encargos da dívida, esse ano foram empenhados 7,5 milhões contra 26,6 milhões em 2015, uma queda aí de 71%. E outras despesas correntes foram empenhadas até agora 659,1 milhões contra 528,1 milhões, uma variação de 24,8%. E as despesas de capital
tiveram um investimento desse ano de 36,1 milhões contra 40,2 milhões no ano passado, uma queda de 10,1%. Então, as despesas totais desse primeiro quadrimestre é de 1.405,2 milhões, que representa 15,3% de variação em relação ao ano passado, quando no mesmo período realizou 1.218,6 milhões. E as receitas totais cresceram 5,8%, tendo arrecadado 1.601 contra 1.513 milhões em 2015. No próximo quadro, a gente faz um comparativo com o orçamentário e aquilo que vem ocorrendo com as suplementações que ocorrem durante a execução orçamentária. Então, a dotação inicial para 2016 ela é de 5.059,6 milhões. Já tiveram movimentações no orçamento. Esse orçamento atual hoje é de 5.138,9 milhões, tendo sido empenhado 57,2% da dotação atual, o que dá 2.938,6 milhões. Desse total empenhado, 47,8% já foram liquidados, que é 1.405,2 milhões. E desse 1.405, 82% já foi pago, que é 1 bilhão, que representa 1.161,9 milhões. Então, a dotação, só uma nota aí, a dotação atual ela corresponde à dotação inicial mais os créditos suplementares. Os restos a pagar. Em 2016, nós iniciamos com 404,1 milhões, tendo pago 353,6 milhões, cancelado 5,8, ainda tem um saldo a pagar de 45 milhões. O Camprev iniciou o ano com 2,9 milhões, foram pagos 1,8 milhões e tem 1,1 ainda a pagar. O Hospital Mário Gatti iniciou o ano com 7,7 milhões, já pagou 6,9 milhões e foram cancelados 0,1, tendo 0,7 milhões a pagar aí ainda. A CETEC ela iniciou com 1,1 milhão e pagou 1,1 milhões, restando um saldo de 0,1 a pagar ainda. A FUMEC iniciou o ano com 2,1 milhões, já foram pagos totais 2,1 milhões de resto a pagar, não tendo mais nada. A Câmara iniciou o ano com 14,2 milhões, foram pagos no primeiro quadrimestre 6,2 milhões, ainda tem um saldo a pagar de 8,1 milhões. Então, no total de 432,2 milhões de toda a administração, 371,4 milhões foram pagos, 5,9 milhões foram cancelados e 54,9 milhões ainda tem a pagar. Nos próximos slides, vamos representar os resultados fiscais do primeiro quadrimestre, onde a gente destaca aí o resultado orçamentário, a próxima tabela, onde as receitas totais tiveram uma realização de 1.601,1 milhões, sendo que receitas correntes 1.584,3 milhões e receitas de capital de 16,8 milhões. As despesas totais elas representam 88% do total da receita, tendo sido realizado 1.405,2 milhões de despesas, sendo despesas correntes 1.369,1 milhões e despesas de capital de 36,1 milhões, que dá aí um superávit orçamentário de 195,9 milhões no primeiro quadrimestre. A próxima tabela é o resultado primário de janeiro a abril de 2016. Então, nós tivemos umas receitas fiscais líquidas de 1.545,3 milhões e uma despesa fiscal líquida de 1.365,8 milhões. Isso dá um superávit primário de 159,5 milhões positivo. A meta da LDO é negativa de 142,8 milhões para esse ano. Destacando aqui nas receitas fiscais líquidas, a gente tem uma dedução de rendimentos de aplicação, que são juros, as receitas como amortização de empréstimo e alienação de ativos. O que subentende-se que das receitas fiscais correntes, elas têm que pagar as suas despesas fiscais correntes. E na despesa, a mesma coisa, da despesa total, são deduzidos os juros e encargos da dívida e a amortização da dívida e inversões financeiras. O próximo quadro é o demonstrativo da despesa com pessoal do primeiro quadrimestre de 2016, onde nós tivemos uma despesa bruta de 2.149 milhões, sendo que servidores ativos 1.583,2 milhões, inativos e pensionistas
565,8 milhões. Desse total, deduz aquilo que é pago com recursos do Camprev, que são as contribuições dos servidores, então, inativo e pensionista com recursos vinculados, 353,9 milhões, o que dá uma despesa líquida com o pessoal de 1.795,2 milhões, que representa aí 48,09% da receita corrente líquida, cuja receita corrente líquida agora no primeiro quadrimestre, é de 3.733 milhões. Lembrando aí que o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 51,3% e o limite máximo é de 54%. Aqui, dentro da aplicação na educação e ensino, a gente coloca a despesa empenhada até o primeiro quadrimestre, tendo na educação foram empenhados R$ 462.071.162, representando aí 41,03% das receitas totais com impostos. Na saúde, o total empenhado foi de R$ 375.074.082, representando aí 33,31% da receita de impostos. As receitas de impostos, que é base de cálculo aí da aplicação no ensino e na saúde, foram de R$ 1.126.160.718,10. Lembrando que o limite legal de aplicação no ensino é de 25%, e na saúde é 17%. Nossa última tabela aqui dessa prestação de contas é o demonstrativo do limite da dívida do primeiro quadrimestre de 2016, onde também a gente já faz um comparativo com o primeiro quadrimestre de 2015. Então, a dívida consolidada total da Prefeitura no primeiro quadrimestre de 2016 foi de R$ 1.443,5 milhões, teve um aumento aí de 39,7 milhões quando comparado com 2015, que foi de R$ 1.403,9 milhões. Destacando aí dentro da dívida consolidada a dívida mobiliária, que são as letras financeiras. Esse ano o saldo era de 8,4 milhões, o ano passado, no mesmo período, era 16,6 milhões. A dívida contratual, o saldo atual é de 1.016 milhões. No primeiro quadrimestre do ano passado, ela estava em 917 milhões, ela teve um aumento de 99,9 milhões. Os precatórios, o quadro atual é 418,3 milhões, no mesmo período do ano passado estava com 428,9 milhões, houve uma queda de 10 milhões. E outras dívidas, tinha em 2015 41 milhões, esse ano elas foram liquidadas. E nas deduções, o ativo disponível da Prefeitura em 2016 é de 300,8 milhões e o ano passado era de 379,5 milhões, uma retração de 78,7 milhões. E os restos a pagar processados, no primeiro quadrimestre ele é 16,4 milhões, o ano passado ele era 3 milhões. Houve uma piora aí de 13,3 milhões. Então, a dívida consolidada líquida, atualmente, ela é de R$ 1.159,1 milhões, um crescimento de 131,6 milhões, quando comparado com 2015, cujo saldo era de R$ 1.027,5 milhões. Em relação à receita corrente líquida, houve também uma piora no quadro, porque a dívida líquida hoje ela representa 31% da receita corrente líquida. O ano passado, nesse mesmo período, ela representava 28,3%, mas ainda dentro com uma certa tranquilidade dentro do limite aí que é colocado pela resolução do Senado Federal, que estipula um limite de endividamento de 120%. E dentro da dívida contratual, lembrando que a gente tem aquele caso da redução da dívida, que ainda está em discussão, para acertar os ponteiros aí com o Banco do Brasil, para a gente poder contabilizar a queda aí daquela dívida que é de em torno de 400 milhões e deve cair por volta de 130 milhões. Bom, era os dados aí da Prefeitura, os números, né, de realização de receitas, despesa e das metas fiscais do primeiro quadrimestre. Agradeço aí a participação e estamos aí disponíveis para eventuais dúvidas de todos. Obrigado. João Carlos, nós temos aqui agradecer o detalhamento que você nos fez. Eu, de imediato, quero fazer aqui uma ponderação em virtude do que nós estamos
passando no país, evidentemente no estado e no município. São linhas que acabam se encontrando no que diz respeito ao ITBI e ao IPVA. Quando nós falamos da receita, se não me falha a memória, receitas correntes, o ITBI ele teve em percentual uma queda de 17,1%, é isso? Exato. Isso demonstra que o nosso mercado imobiliário deu uma desaquecida? Muito. O mercado imobiliário tem saído poucos investimentos na questão de novos empreendimentos, né? O que tem é muito saldo ainda dos investimentos passados para serem negociados. Então esse volume caiu bastante, o que aí representa aí na nossa arrecadação aí com esse tributo, que também é bastante importante para a prefeitura. Dia desses eu estive, Inácio, se não me engano foi no 4º cartório, indagando, né, como estavam as escrituras, como é que estava se pautando o tabelião, o que estava sendo realizado ou não. Ele disse que caiu 40% do serviço, pelo menos, se não me engano foi no 4º ou no 3º, não me recordo agora, que eu passei em 2 ou 3, e o que vem a demonstrar aqui nesse quadro das receitas correntes. E na outra ponta, inversamente, está o IPVA, quando na realidade a gente tem aqui, se também não me confundo, João, um acréscimo. Mesmo com as dificuldades que o munícipe está tendo hoje a respeito do Detran em Campinas, ainda se consegue ter o percentual positivo. É verdade, o PVA ele cresceu nominalmente 4,2%, mas é de se considerar também que o IPCA está numa faixa de 9,3%, o que dá aí, na verdade, se a gente pôr em crescimento real, não houve, né? Houve uma queda aí de 3, alguma coisa por cento, em 3,5% aproximadamente. Aqui só está exato, só está o crescimento nominal, um comparativo daquilo que aconteceu no passado com esse ano. Então, se a gente descontar a inflação aí dentro desse crescimento nominal, houve uma queda real aí de 3,5% aproximadamente. E o que acontece é que, na verdade, também não está tendo assim, um grande volume de venda de veículos ou de transferências de veículos, né? Porque o volume de PVA ele sempre foi crescente, sempre teve aí empatando com a inflação ou talvez até um pouco acima da inflação. E esse ano ele já apresentou uma queda real aí em torno de 3,5%. Porque todo ano você tem que pagar o IPVA, não importa se você não trocou de carro, né? Se troca de carro, você tem um IPVA mais alto, mas se você não troca também, você tem que pagar do seu usado. Então, dificilmente ela apresenta uma queda, mas ela sempre apresenta um crescimento nominal, mas real, hoje ela está com queda real de aproximadamente 3,5%. Eu, de imediato, passo a palavra aos nossos integrantes aqui da mesa de trabalhos. Suzimara, quando se fala que o ITBI está reduzindo, nós temos certeza que lá na Secretaria de Trabalho e Renda algum reflexo está ocorrendo. Porque se a construção civil está num momento delicado, que nós não temos a expansão que tínhamos, e isso é retratado aqui, eu gostaria que você fizesse algumas considerações e, se for o caso, até mesmo indagação ao João. Liga o microfone. Na verdade, assim, eu não vim preparada. Não, mas nós estamos aqui para isso mesmo. Se vem preparado, fala que é com o jogo combinado, né? Não, mas a Secretaria de Trabalho e Renda... Fala no microfone. A Secretaria de Trabalho e Renda, na verdade, ela não trabalha com construções, né? Mas tem um reflexo. Na verdade, nós temos as cooperativas que nós trabalhamos e, na verdade, nós trabalhamos com recolocação de pessoal, né?
esse é o trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda. Nós vemos assim, com toda a queda que está havendo, né, na verdade, de recursos, né? Então, o que acontece? Realmente, essa parte de impostos, ele vai cair, porque, na verdade, as empresas também estão começando a parar, né? E, na verdade, assim, a Secretaria de Trabalho e Renda, ela não trabalha com construções. Mas é um reflexo quase que cristalino, né, João? Ah, sem dúvida, porque cai a arrecadação, significa desemprego na ponta. E se não há se a atividade econômica não está parada, ou não tem investimento. Se não tem investimento, a consequência é gerar desemprego. Com isso, aumenta a procura por serviços públicos, né? Seja na educação, na saúde, ou até mesmo nas cooperativas aí que movimenta a cidade no terceiro setor. E é importante a gente destacar a questão do crescimento econômico. O Brasil tem que voltar a crescer, gerar renda, porque senão o quadro só piora. Porque a dificuldade para a gente de cortar despesas ou de eleger algumas despesas que são prioritárias, aquelas que têm maior impacto para a sociedade, que é a educação, a saúde, principalmente, a gente, do outro lado, fica difícil também você fazer... eleger essas despesas e suprir outras, como os trabalhos também que são importantes de secretarias menores, como Trabalho e Renda, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico. Então, tem várias secretarias que têm projetos importantes que pode gerar um trabalho, uma nova perspectiva para o cidadão, mas, por outro lado, também a gente tem uma restrição orçamentária muito grande em volume dessa queda na arrecadação própria, bem como nas transferências da União e do Estado, que tem esse impacto imediato aí na população, principalmente na população ativa que estão procurando emprego, né? Hoje o desemprego é muito grande e, com isso, aumenta a demanda aí por serviços públicos. E a queda na receita afeta, aí, sem dúvida, a disponibilização desses serviços a toda a sociedade. Hélio, por gentileza. Pode pegar o microfone, leva ele para você. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria que o João falasse um pouco sobre o dispositivo utilizado aí pela administração, a chamada trava bancária. O que isso impacta nas finanças do município? O que foi divulgado são um pagamento de prestadores de serviço, fornecedores que foram feitos por instituições financeiras, e que eu gostaria de saber, enfim, se isso não conota uma operação de crédito da administração. O outro questionamento, salvo engano, tanto na Secretaria de os gastos com educação e saúde, esse ano me parece uma característica diferente. No primeiro quadrimestre dos anos anteriores, esse gasto com educação e saúde ele ficava muito aquém dos 25% na educação e 17% na saúde. E esse ano a gente vislumbra aqui que os gastos estão muito acima disso. Então, eu gostaria que ele falasse sobre esses dois pontos, né? Ok, agradeço a pergunta. Explicando um pouco o que é essa trava bancária e uma diferença entre a trava bancária, denominada trava bancária, e a operação de crédito. A Prefeitura tem algumas operações de crédito que são autorizadas aqui pelo Legislativo, para investimentos na área de asfaltamento, né? E também na questão dos corredores BRT. Então, isso são operações de crédito autorizadas, tanto pelo Legislativo, já em trâmite aí junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A outra questão são a questão dos fornecedores da Prefeitura. Com a queda no repasse e nas receitas, nós tivemos, quando você compara aí na nossa apresentação, houve um aumento na despesa e houve uma queda na receita. Então, esse descompasso aí gerou aquilo que a gente chama de rezas a pagar. Então, na nossa tabela, aí nós demonstramos tudo aquilo que foi, que a Prefeitura, quando iniciou o ano,
com 430 milhões e quanto já foram pagos desses 430 milhões. Isso afeta o ano corrente, porque aquele fornecedor que está com uma fatura que era de janeiro, fevereiro, ele ficou dentro da ordem cronológica e à espera de recursos para poder receber. E nós pagamos aqueles fornecedores que já tinham prestado serviço lá em 2015, que vieram para 2016, que a gente classifica aí dentro da lei de reza a pagar. O que acontece? Os fornecedores eles têm dificuldade aí para honrar os seus compromissos também. Então, eles procuram um agente financeiro, um banco, e faz uma operação de crédito deles lá, um desconto de fatura. O mercado chama aí de... Você vai lá e faz um desconto de uma fatura, ou troca um cheque que você tem a prazo e recebe o recurso imediato e faz essa troca. Então, eles procuram isso em troca, como uma garantia para o agente financeiro, eles falam que tem a receber da prefeitura tantos créditos aí em função de serviços prestados, das faturas que eles têm já vencidas e a vencer com a prefeitura. Então, isso, a trava bancária nada mais é que uma garantia que o fornecedor dá para o agente financeiro daquilo que ele tem de recebimento junto à prefeitura. Então, não se trata de uma operação de crédito com a prefeitura, porque não envolve a prefeitura, a não ser o débito, o crédito que o fornecedor tem em relação ao serviço prestado dele para a prefeitura de Campinas. Então, ele oferece isso como garantia ao agente financeiro, mas toda a operação é feita entre o prestador de serviço e o agente financeiro. Em relação a um aumento que você verificou aí de aplicação no ensino e também na saúde, isso já é decorrente do próprio orçamento, da elaboração do orçamento. Todo ano sempre há um crescimento na receita, principalmente da saúde e também na área da educação. E o que se reflete, na verdade, assim, além desse crescimento que já nasce na proposta orçamentária, também houve uma queda na receita de impostos. Então, quando há uma queda na receita de impostos e a despesa aumenta, então, percentualmente, essa comparação, quando você faz daquilo que foi aplicado na saúde, comparado com a receita de impostos, demonstra aí um crescimento, mas também é de se considerar que houve uma queda na receita de impostos. Então, quando você compatibiliza tanto o que deixou de crescer a receita de impostos com aquilo que cresceu a despesa aplicada na saúde e na educação, há uma equivalência entre esses números. Roverson, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome aí do presidente, o vereador Marcos Bernardelli, eu cumprimento todos os membros da mesa. Você foi feliz, Marcos, com o que você falou do ITBI, e foi o que eu anotei aqui, sobre a redução para 17,1 e também do IPVA do acréscimo. Eu estou satisfeito com os números, com o trabalho aí do João Carlos e todos membros da Secretaria de Finanças. Dou os parabéns por esse trabalho e esses números aqui. Para mim, estou satisfeito. Jarbas Amaral, estás com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço ao vereador Marcos Bernardelli por participar dessa mesa. A minha pergunta é o seguinte: de quem é a responsabilidade da fiscalização do IPVA? E se a prefeitura poderia atuar mais rigorosamente na arrecadação desse imposto? Porque o que a gente acompanha e lê é que há muita inadimplência no pagamento do IPVA. Obrigado aí pela pergunta e a participação do senhor Jarbas. O IPVA ele é um imposto de competência do governo do Estado, né? O município ele fica com 25% daquilo que é arrecadado dentro do emplacamento, 50% do emplacamento dentro do município. E a fiscalização, assim,
não saberia dizer pela Secretaria de Fazenda do Estado, mas acredito que muito vem do trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar está sempre fazendo fiscalização, principalmente nos primeiros 4 meses do ano. Eles fazem durante o ano todo, mas há uma frequência maior de fiscalização nos primeiros 4 meses do ano. Acredito que justamente para pegar essa questão do pagamento de PVA. Então, sempre tem uma abordagem. Em vários pontos da cidade, você vê que tem abordagem da Polícia Militar, né, do Estado, onde ela checa a documentação e dentro dessa checagem de documentação, há a questão aí de verificação se o contribuinte recolheu devidamente o IPVA. Em outros tempos, acho que já houve uma questão de uma fiscalização mais eletrônica, através de foto, para verificar as placas dos veículos que poderiam estar em inadimplência com IPVA, mas eu não tenho mais detalhes desse projeto aí. Nem sei se ele foi para frente há quantos anos, mas a responsabilidade hoje ela é do governo do Estado. João Carlos, eu quero retornar aqui no item transferências correntes. O percentual que está aqui é nominal. Exato, é um crescimento nominal. Ou seja, nós tivemos, então, a transferência, acho que negativa em todos os itens, quer da União e do Estado. Queda em todos os níveis. Exatamente. Quando se a gente for colocar a questão do IPCA, um comparativo aí com o crescimento nominal, a queda real em todos os... Um acréscimo, é lógico, evidente, maior, porque pelo percentual apresentado aqui, as transferências da União. Exato, as transferências foram que tiveram um maior impacto aí nos repasses aos municípios. Queda real aí maior do que a verificada em anos anteriores. Eu abro a palavra para o público presente. Os munícipes que queiram fazer indagações, por gentileza, que ocupem o nosso lado esquerdo da mesa e teremos o microfone à disposição. Não havendo quem queira se manifestar, eu retorno a palavra ao nosso diretor de contabilidade, João Carlos, para suas considerações finais, João. Só agradecer aqui ao vereador Marcos Bernardelli pela condução dos trabalhos aqui, a toda a mesa também a cumprimento aqui a participação. Acho sempre importante a participação de todos aí nesses resultados do primeiro quadrimestre, em que a gente está vivendo aí um momento de retração na economia, né? E isso tem impacto nos serviços públicos e é importante a participação. A próxima audiência que faremos aqui será em setembro, né, onde a gente vai avaliar o segundo quadrimestre, e já fica o convite aí para a próxima audiência pública. E agradecer a todos que estão participando aqui. Nós é que agradecemos. Eu quero também consignar aqui os nossos agradecimentos ao Jarbas Amaral, assessor do vereador Arthur Orsi, o Roverson Cardoso, assessor do vereador André Van Zuben, do Hélio Martins, assessor do vereador Paulo Búfalo, da Suzimara Lisabelli, agora eu acertei, assistente administrativa da Secretaria de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas. Às 10h19, nós estamos encerrando a 13ª audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Campinas. Queremos agradecer a presença do público aqui presente e do público também que nos assistiu pela TV Câmara. Muito obrigado, está encerrada essa audiência.
E eu converso agora com o vereador Marcos Bernardelli, que presidiu essa avaliação, essa audiência pública que você conferiu agora há pouco. Olá, vereador. Bom dia. Vereador, a Câmara já recebeu a audiência pública para avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e agora foi a avaliação do primeiro quadrimestre de 2016. É notório que a crise econômica nacional tem afetado o repasse aos municípios, né? As explicações feitas pelo diretor de contabilidade não deixam dúvidas. O que nós vislumbramos já no primeiro quadrimestre deve se repetir. Talvez não se agrave, mas deve se repetir agora para o próximo e até o final do ano. É uma demonstração inequívoca do que é e como será essa crise financeira e econômica que o país está passando. E está refletindo, é claro, nos municípios. Dois exemplos claros aqui, independente das questões de arrecadamento do IPVA, também foi inferior ao quadrimestre de 2015. No que diz respeito ao ITBI, onde você tem aí a transmissão de imóveis que se paga o imposto pela compra e venda de casas, apartamentos, só nesse quadrimestre foi de 17%, ou seja, o mercado está desaquecido, a construção civil está desaquecida também. Os repasses da União e do município, também pelos dados fornecidos, demonstram que foram reduzidos. É uma situação que ela precisa ser enfrentada com todo o esclarecimento para a população, porque nós vamos passar ainda por momentos de muita turbulência. Eu posso colocar dessa maneira, mas terão que ser enfrentados. O senhor vislumbra uma melhora aqui? Olha, essas medidas que estão sendo hoje anunciadas através de Brasília, através dessa nova equipe econômica, pelo que a gente observa dos noticiários e pela movimentação que está acontecendo no mercado, parece-me que é o start para a situação econômica do país começar a melhorar. Mas todos dizem que não é momentâneo, ou seja, nós vamos ter alguns meses ainda, outra vez um ano de aperto, de evitar gastos e ter que administrar com o que realmente é a receita. Muito obrigada pela entrevista, vereador. Obrigado a você. Lembrando que os detalhes dessa audiência pública você pode conferir também no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br, e amanhã você confere uma reportagem com o resumo da audiência no jornal Câmara Notícia, que é diário e vai ao ar às 5h30 da tarde. Lembrando que após essa transmissão você fica agora com o programa Momento Saúde, apresentado pela jornalista Juliana Giuriato. TV Câmara Campinas.